Olá, pessoal. Boa tarde a todos. E ela está eufórica no final. Eu estou eufórica há tempo, então vamos lá. Vai ser uma loucura isso. Bom, para quem não me conhece, eu já sou a Priscila. Eu vim no movimento da URGS para a Unisul, então tem muita gente aqui me observando que me deixa tensa. Então, vou pedir para vocês a licença de realizar a leitura do meu trabalho e... nem peguei coisinha para passar. E vou passar os slides. Mas eu já vou falar antes que o slide eu vou precisar para ler e vou precisar de um pouco de luz, né, pelo menos, e um pouco de breu, assim, mais ou menos assim. Para ficar AD, assim, né? Coisa bem diversificada. Então, o meu trabalho é o deslizamento de sentido no funk ostentação, e eu sou do grupo da professora Solange Galo aqui, era isso que eu estava tentando falar lá. E nesse grupo a gente está vendo a produção, a circulação do conhecimento, e eu trago as noções aqui de constituição, formulação e circulação do discurso da Ine Orlandi para discutir um pouco sobre esse deslizamento de sentido, como eu estou chamando. Então, eu pretendo, com a ajuda da análise do discurso francesa, entender de que modo o funk constitui uma discursividade. E, para isso, observarei suas características político-ideológicas e as posições sujeito que emergem dessa materialidade simbólica. Uma dessas características é a relação da cultura funk com os moradores de comunidades carentes, periferias, favelas, locais historicamente desassistidos pelo poder público. No entanto, a vertente do funk ostentação não fala a partir deste lugar, parte do contrário, do sucesso, do poder, da riqueza, marcando uma posição sujeito distinta daquela da qual se originou. O funk carioca, que eu estou considerando aqui como algo tradicional. Minha análise recai, então, sobre este estilo da contemporaneidade. Uma vertente que surge em São Paulo e tem como principal tema a sociedade de consumo. Propõe, assim, uma reflexão sobre essa discursividade que, apesar de não fazer parte de nossa rotina, vem se impondo enquanto modelo de identificação junto aos jovens, principalmente. E eu verifiquei isso em sala de aula com turmas de 6º ano da Prefeitura Municipal de São José, em que os meus alunos, cerca de 12, 10, 11 anos, estavam muito imbuídos dessa materialidade nas aulas, e eu tive algumas discussões com eles até a respeito do termo ostentação, e isso me levou a escrever sobre essa manifestação simbólica. Então, através da análise de 2 videoclipes, eu busco perceber como que o movimento funk vem sofrendo esse deslizamento de efeitos de sentido com os quais dialoga, ao tomar como tema a exaltação à sociedade do consumo e com o surgimento de jovens MCs capturados pelo discurso totalitário desse modelo social. Esse movimento produziu um deslocamento entre a voz do funk da comunidade, que quer se libertar, e a voz do funkeiro capitalista, que deseja ostentar, aliando-se ao discurso individualista da concorrência, do lucro e do mercado, tal como lhe permite a forma sujeita histórica capitalista. Entendo que o poder imperativo de gozo, do qual essa materialidade discursiva está imbuída, é um fenômeno a ser considerado. Nas palavras da psicanalista Maria Rita Kell, dialogando com Walter Benjamin, as obras da cultura do divertimento já não disfarçam seu caráter de documentos de barbárie. Nesse sentido, considero o funk ostentação como um documento de barbárie, devido à exaltação ao capitalismo por ele produzida, sob a qual não há mais do que se envergonhar. Agora a moda é provocar a cobiça e a inveja alheias. Essa regularidade seria uma das características político-ideológicas do funk ostentação, e eu acredito que estamos diante de um acontecimento discursivo, pois nessa materialidade temos a memória do funk enquanto manifestação simbólica do sujeito morador de periferia, ao lado da atualidade do discurso da sociedade de consumo. Viana escreveu em sua dissertação de mestrado na UFRJ, em 87, intitulada O Baile Funk Carioca, que essa discursividade origina-se nas comunidades carentes em prol da afirmação da identidade negra ou suburbana, tanto no Brasil quanto no mundo. O funk sempre foi uma manifestação plural, englobando música, dança e temáticas relacionadas ao sujeito negro e ou suburbano, bem como a reivindicação por condições de sobrevivência mais dignas.
Isso ocorre nos Estados Unidos, de onde provém originariamente o estilo, França, Inglaterra, assim como no Brasil. Como poderemos ver brevemente, nos clipes, são trechos, tá, dos clipes que eu vou apresentar, o tom de crítica social dos clássicos do funk, que eu estou utilizando um da década de 90 para ilustrar, não coincide com a releitura produzida pelo funk ostentação na contemporaneidade. Então, vou passar os vídeos rapidamente, deve ter tudo certo. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na minha casa. Autoridade eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito de respeitar. Mas recebi alegria de caminhão lado a lado. Eu faço oração para uma santa protetora, mas sou interrompida de metralhadora. Enquanto isso mora Eu vou passar para o outro, até para a gente não perder tempo para eu poder trabalhar com a Ana. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. A nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido, RR tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. A nós convida porque sabe que elas vêm. A noite chegou e nós partiu pro baile funk. E como de costume, toca a nave no rasante. De sonata, de azira, as mais gatas sempre pira. Com o brilho das joias do corpo, de longe elas viram. Até piripaque do Chaves, onde nós por perto passa. Onde tem fervor tem nós, onde tem fogo a fumaça. Bom, então no primeiro vídeo a gente não tinha imagem, até porque eu queria salientar mais a letra, para a gente fazer uma reflexão, e nesse outro a gente percebe que o clipe já chama a atenção para essa questão do material, muitas motos. Vou fazer agora a análise aqui. Isso é só um esquema do que eu estou considerando para olhar, né, via metodologia da análise do discurso. Então, eu considero a existência de uma formação discursiva relativa à cultura funk no Brasil, que historicamente marca um modo de vida de uma posição sujeita ocupada pelos moradores de comunidades carentes. Em razão disso, eles clamam por direitos, como percebemos nas palavras do MC Cidinho e MC Doca, do primeiro clipe, que se intitula Rap da Felicidade, essa música, e ele é da década de 90. Então, a gente vê que no funk ostentação, a gente tem algumas relações com a instância capitalista, apresentadas ali pelas motos, né, e os carros, apagando essa crítica às injustiças sofridas pelo sujeito que participa dessa cultura funk. Então, eu gostaria de propor um olhar sobre esses clipes, tratando um diálogo com as noções de constituição, formulação e circulação, como eu já falei, em Orlândia. E eu penso que podemos entender que, apesar de, no nível da formulação ou textualização, ser o mesmo funk que se apresenta nos dois clipes, pela forma de cantar, pela batida, nos níveis da constituição e da circulação, não é a repetição de regularidades que se coloca, mas a contradição. Assim, quanto à Constituição, temos que o sujeito que canta o Rap da Felicidade não é o mesmo que canta o Plaquê de 100 no funk ostentação. Aquele lá era o favelado, o pobre, mas este aqui é o pobre que enriqueceu. E agora ele quer ostentar, demonstrando que venceu o jogo do capital, pois também tem poder de compra. No nível da circulação, não há coincidência. Enquanto o funk tradicional era um modo de exigir melhores condições de vida, o ostentação tem o funcionamento de exigir o reconhecimento pelos bens materiais obtidos, ressaltando a potência do sujeito que tem dinheiro, inclusive quanto ao fato de gerar a inveja alheia. Aqui, aproveito para lançar uma pergunta. Será que a manutenção da textualidade no nível da formulação no funk ostentação
é capaz de segurar essa discursividade no interior da formação discursiva da cultura funk? Ou será que, pelo distanciamento nos níveis da constituição e da formulação, devemos pensar a configuração de uma nova formação discursiva? Essas são as questões que eu coloco. Na vertente do funk ostentação, o sujeito que canta não fala a partir do lugar do pobre, suburbano, mas a posição contrária, possibilitando assim que saberes antagônicos àqueles da forma sujeito que regula o que pode e deve ser dito na formação discursiva considerada se instalem. Através da análise desses videoclipes, percebemos a forma sujeito da formação discursiva do funk sofrendo alterações quanto às suas regularidades, quanto aos saberes que organiza, devido ao deslizamento dos efeitos de sentido. Com o funk ostentação, há uma reelaboração do imaginário sobre a posição sujeito pobre, favelado, que agora não reivindica mais respeito, dignidade ou melhores condições de vida, mas ostenta a aquisição daqueles bens materiais que balizam o valor dos sujeitos na atualidade. Carros, joias, dinheiro, mulheres, que são a representação do poder obtido via sucesso midiático. Assim, a posição sujeito assumida pelo funkeiro da ostentação nega ou pacifica a condição de segregado que historicamente o movimento funk representou. O funk ostentação coloca-se ao lado da história dos vencedores, de acordo com Walter Benjamin, enquanto na origem do funk está a voz dos vencidos. Contraditoriamente, o apelo dos vencidos é obtido pelos funkeiros da ostentação, que agora já não falam mais do lugar de vencidos por não se identificarem com essa posição. Eles são os vencedores. O clipe do MC Guimê, intitulado Plaquete 100, exalta o poder de compra do MC e são feitas alusões aos ícones do poder que ele tem a ostentar. Propõe nessa análise que a identificação plena com o ideário vigente na sociedade de consumo, no interior da formação discursiva do funk, produz a coexistência de saberes antagônicos, de acordo com Curti, e pode, inclusive, inaugurar uma nova rede de sentidos em que o funk não fala mais do lugar do pobre, mas o pobre, agora, fala do lugar do sucesso obtido via sociedade do espetáculo, de acordo com Guy Debord, o troféu da alienação. Vou pedir só mais um minutinho para encerrar, deixar aqui algumas perguntas até para discussão e vou ler mais um parágrafo de conclusão. Tá? Péchet, na obra Discurso e Estrutura ao Acontecimento, ao discutir sobre as coisas a saber, definidas como conhecimentos a gerir e a transmitir socialmente, diz que o processo de exploração capitalista constitui incontestavelmente uma coisa a saber da qual os detentores de capitais aprenderam a se servir tanto e às vezes melhor que aqueles que eles exploram. Podemos dizer sim a Péchet, pois este foi o movimento da indústria cultural, desde sua época, e hoje percebemos que seus efeitos têm sido ampliados. Exatamente porque os explorados não percebem a exploração, menos ainda quando estão iludidos pelas cifras que lhes são oferecidas. O deslizamento de sentido produzido pelo funk ostentação prova a tese de Péchet de que o discurso pode sempre tornar-se outro. Péchet nos possibilita sonhar, considerando-se que todo discurso é índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, porque constitui um efeito dessas filiações em um trabalho de deslocamento no seu espaço, como podemos perceber na discursividade do funk ostentação. Não há identificação plenamente bem-sucedida, não há ligação sócio-histórica que não seja afetada pelo outro. Lacan denomina covardia moral o processo em que o sujeito abre mão do seu desejo para se colocar ao lado do bem do outro, percebendo a si mesmo com uma visão fatalista. Será que poderemos nos dizer corajosos? Ou já abrimos mão de nosso desejo? Tomara que não. Obrigada.